Olá você, bom dia! Você que está conectado conosco no nosso Instagram, no nosso Facebook. Estamos ao vivo com o nosso encontro terapêutico. Lembrando a você que toda terça, toda quinta, a partir das 9 horas da manhã, estaremos aqui com o nosso encontro terapêutico. E hoje vamos conversar um pouquinho, vamos dialogar com a doutora Carla. Bom dia, doutora! Bom dia, Isaac. Bom dia a você que nos escuta, nos assiste. Muito obrigado pela sua participação. Que esse encontro seja de grande valia para você. E o nosso encontro terapêutico, ele terá várias temáticas, né? Na terça, na quinta, a partir das 9 horas da manhã. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o Centro Clínico São Miguel Arcanjo. O que é o Centro Clínico? Qual é a metodologia? O trabalho desenvolvido? E queremos contar com a sua interação. Quero passar para você devagarzinho o nosso WhatsApp aqui do Centro Clínico. É o 21 96722 8899. Anota aí rapidinho. É o 967228899. Vamos aqui estar esperando a sua participação, a sua sugestão de temas também para o nosso encontro terapêutico. Então fique à vontade, mande aí a sua mensagem, a sua dúvida também para o nosso encontro de hoje. E vamos começar o nosso bate-papo perguntando para a doutora Carla. Qual é a proposta do Centro Clínico São Miguel Arcanjo? Como o Centro Clínico ele desenvolve os seus trabalhos, as suas atividades, doutora? Bem, o Centro Clínico São Miguel Arcanjo, ele tem como proposta básica a reintegração humana e espiritual. E aí eu pergunto a você, né? De quem? Não se preocupem com os barulhos, porque o Centro Clínico é um lugar aberto, né? Aqui a gente tem um trabalho, né, de laborterapia, várias atividades. E estamos em construção também. E estamos em construção e graças a Deus agora está chegando o material que a gente esperava chegar ontem. Chegou agora, né? Em nossa live. Que maravilha, hein? Deus abençoe, graças a Deus. Graças a Deus. Né? Então seria a reintegração humana e espiritual, mas de quem, né? Na realidade, quem teria, né, esta possibilidade? Na realidade seria mais direcionado àqueles que perderam o sentido de suas vidas. E aí a gente coloca, né? Mas como é que a pessoa perde o sentido da vida? Quais seriam esses motivos, né, que levaria a pessoa a perder o sentido da vida? Na realidade, vários problemas pessoais, afetivos, problemas financeiros, problemas com a questão familiar, né? Falta de objetivo. Quando eu falo objetivo, seria o próprio sentido da vida. Quando temos esse sentido, né, você foca em alguma coisa, senão a desesperança invade você. E quando essa desesperança invade na sua vida ou na vida daqueles que o cercam, né, isto é motivo para que você possa vir a fazer este trabalho, este tratamento aqui no Centro Clínico. Isso aí. Então, a proposta seria devolver o sentido. Na pessoa que procura o Centro Clínico, ela se encontra nessa falta de sentido na vida e a partir do trabalho, a partir do atendimento terapêutico, ela vai reencontrando esse sentido. Seria isso? Isso. O Centro Clínico, ele acolhe as pessoas que, por algum motivo, esses que eu elenquei para vocês, né, se encontram feridos, machucados, tanto na alma quanto na sua humanidade. De que forma, né? Na alma, aquelas pessoas que se encontram no aspecto espiritual, né, afastados de Deus. E no aspecto humano, né, a questão da baixa autoestima, sentimentos e complexos de inferioridade que muitas vezes a pessoa traz consigo e que isso vai fazendo com que leve a ela, né, uma depressão, né, crises de ansiedades,
né, o próprio pânico. Hoje em dia nós vamos pensar, esse isolamento social está fazendo com que as pessoas, elas muitas vezes, se elas já têm um viés, né, depressivo, se ela já tem um aspecto, né, de depressão, isso pode acarretar algumas consequências, que vai ser até um dos temas que nós vamos abordar logo na quinta-feira, né? Adiantando aqui um pouquinho para vocês. É isso aí. E, doutora Carla, fala um pouco para a gente o porquê do nome Centro Clínico São Miguel Arcanjo. Como surgiu essa inspiração? Esse ano o Centro Clínico completará aí em setembro 6 anos de fundação. Fala um pouco da história, né? De como começou, como Deus inspirou no seu coração essa obra. Inspiração a gente não tem como explicar, mas tem como... Deus, ao longo de 6 anos eu fiz um trabalho social na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Manilha, desde a época onde o pároco era o Padre Cláudio, fundador da nossa comunidade católica Dom de Deus. Mas, então, ao longo de 6 anos eu fiz esse trabalho lá. Mas existiam realidades que Deus já incomodava, né? E de pessoas que não conseguiam ter muita abertura no tratamento no consultório. E isso daí fez com que Deus fosse tocando, né, no meu coração a necessidade de utilizar a própria natureza, né, e para essa finalidade de tratamento, né? E aí surge o nome, né, Filhos de Miguel. Mas até eu entender que era São Miguel Arcanjo, isso aí também foi um processo, né, com o meu diretor espiritual, com a minha formadora, né, e fez com que fosse, né, num dia, numa missa, né, em uma Eucaristia, ele me deu o nome, São Miguel Arcanjo, né, e aí depois, trabalhando, né, veio também, em um outro momento, o Centro Clínico, daí surgiu Centro Clínico São Miguel Arcanjo, CCSMA. Isso aí. Você que está chegando agora no nosso Instagram do Centro Clínico, no nosso Facebook, estamos aqui no nosso encontro terapêutico, tá? Você que deseja mandar a sua mensagem, a sua participação, a sua dúvida. Hoje estamos aqui falando um pouco sobre os trabalhos do Centro Clínico São Miguel Arcanjo. Você pode mandar a sua dúvida, a sua participação pelo 96722-8899. É o nosso WhatsApp aqui do Centro Clínico. Doutora Carla, fale um pouco pra gente, você já falou sobre as 2 dimensões, né? Que o Centro Clínico, ele faz a reintegração humana e espiritual. Mas o Centro Clínico só atua nessas 2 dimensões, da questão da psicologia e da espiritualidade, não, ou abrange outras realidades abrange também? Outras realidades. Mas eu gostaria de colocar aqui que o Centro Clínico, ele se coloca nesse vazio existencial dessas pessoas que perderam o sentido da vida. Certo? Então, digamos que a matéria do trabalho do Centro Clínico é esse vazio existencial. Esse vazio existencial. E aí, quando a gente trabalha esse vazio existencial, nós trabalhamos a parte de reintegração, e o homem é um ser integrado no seu aspecto bio, psico, social e noológico. E aí, vou esperar você me fazer a pergunta. Não, assim, eu queria, porque na verdade assim, parece contraditório, né? Quando eu coloquei assim, matéria, né? A matéria de atuação. Na verdade, sim, é esse espaço de atuação, né? Porque Sim. Matéria, como digamos, é algo visível. Concreto. E muitas das vezes esse vazio não é algo concreto, visível. Quando eu coloco matéria, no sentido assim, esse espaço de atuação do Centro Clínico. E dando continuidade, então, outras dimensões que o Centro Clínico vai alcançando. Né? Porque o homem, como um ser integrado, ele tem o aspecto biológico, é o seu corpo, o aspecto social, né? Ele é um ser que interage, né? O aspecto psicológico, ele é um ser que é emocional, tem a sua psique, o emocional dele, e tem o aspecto
noológico. O que seria o noológico? É o espiritual, né? Sim. Temos corpo e alma espiritual, né? Então, nesse sentido, o centro clínico ele atua, né, nessas dimensões, fazendo essa reintegração, integrando, né, o homem nesses aspectos. Então, nós trabalhamos essa variedade de aspectos. E aí eu posso te dizer que, como você me perguntou, é só o aspecto humano espiritual? É só o aspecto humano espiritual, mas dentro dessa integralidade do ser humano. E aí eu posso te dizer, dentro da integralidade do ser humano, ele precisa trabalhar o corpo, não é? Sim. Então, ele para trabalhar o corpo, vamos utilizar, nós trabalhamos com uma fisioterapeuta. Nós temos Aí entraria nesse caso a equipe multidisciplinar. Né? Hoje o centro clínico ele já tem alguns profissionais que nos auxiliam. Nós já temos a fisioterapia, nós já temos a parte de serviço social, né, com a Juliana e você agora também. Né? Nós temos a parte de auriculoterapia, que também é disponibilizada pela fisioterapeuta. Nós temos a nutrição, nós temos uma nutricionista aqui justamente porque tem pessoas de idade ou pessoas que já possuem comorbidades, isto é, já vem com diabetes, hipertensão. Então a gente tem também esse trabalho com a nutricionista, né? Nós temos a parte de psicologia, temos a parte teológica, né, com a Cíntia, né, que faz toda essa dimensão espiritual, tem toda essa dimensão espiritual. Temos a parte de design, de sobrancelha, justamente estética, né? Imagem. Justamente pelo cuidado com a autoimagem. Muitas vezes a pessoa vem com a autoimagem ferida, denegrida, né? E isso aí precisa ser trabalhado. Temos a parte de enfermagem, né, que justamente vem para aquelas pessoas que têm hipertensão. Então, antes de fazer qualquer tipo de trabalho, né, a gente procura fazer um levantamento daquilo que é próprio, né, a taxa de glicose, né, fazer algumas uma triagem, na verdade é feita uma triagem, um monitoramento daquilo que a gente tem enquanto paciente aqui. A faixa de idade dos pacientes que estão propensos ao centro clínico é de 18 até né? A partir dos 18 anos. A partir dos 18 anos. Nós já temos um outro projeto, né, que é o Espaço Vivência, né, que é justamente para poder fazer associado ao centro clínico para pessoas com demências, Alzheimer, né, e outros tipos de demências que a gente conhece também. A doutora Carla ela falou sobre o trabalho, né? E como funciona a laboterapia, esse termo bem falado aqui no centro clínico, doutora Carla. Como seria isso, a laboterapia, esse trabalho? Fala um pouco pra gente aí. Se você pegar e dividir a palavra, labor, trabalho, terapia, tratamento. Então é o tratamento pelo trabalho. Mas aí trabalho escravo? Não. Né? Porque sempre pergunto, mas eu vou ficar trabalhando aí como escravo? Não. Tanto é que a gente tem o maior cuidado com as pessoas que têm essas comorbidades para não fazer nenhum tipo de atividade que possa vir a prejudicar. Por isso que essa triagem é realizada no primeiro dia que a pessoa chega aqui, seja com o assistente social, seja com a própria psicóloga, é feita essa triagem, né, de todo o contexto da pessoa, o quadro clínico, né, da pessoa, para que na laboterapia ela não seja prejudicada, né? Sim. Que ela possa fazer as atividades que ela esteja habilitada, apta a realizar. Então você, através da laboterapia, você vai fazer o tratamento físico, a labor, né? O trabalho físico, isso no aspecto biológico. A labor espiritual,
no aspecto espiritual, tem toda uma parte oracional, né? Nós temos as nossas orações na parte da manhã, né? Fazemos, né, a cada atividade, né, uma oração antes de começar. Tem a labor emocional, temos atividades que são próprias, né, que fazemos, né, em grupo, né? Temos a labor social. E aí você me pergunta, mas como é que você vai fazer um trabalho social, né? O próprio café da manhã é uma labor social, isto é, interação, interrelação. Sim. Aqueles que muitas vezes não conseguem em casa conseguir falar com o outro. Então, no café da manhã, ali, ao rezarmos o terço do Imaculado e depois o café da manhã, já é um tratamento, né? Um trabalho social. Quando eu falo social, é no sentido de que vou trabalhar a realidade de interrelação para com o outro. Então ali juntamos 5, 10, 15 pessoas, necessariamente eu preciso conversar com você, preciso conversar com o outro, né? Preciso fazer essa interrelação. E se perceber também no grupo, né? Porque No isso é grupo. importante, da pessoa se perceber nesse grupo. E Se perceber enquanto família, se perceber enquanto trabalho, né? Então essa interação, como a doutora Carla fala, né? Dessa laborterapia social, olha que termo, né? Uma laborterapia social leva o paciente a sair de si, Sim. a se perceber enquanto pessoa e a se perceber também no grupo. No grupo. Tanto é que muitas vezes as pessoas ficam mais caladas, né? E aí o próprio paciente ao lado fala, mas você hoje está tão calado, o que aconteceu? Verdade. Né? Você sabe disso. O Isaac, ele é de Brumado, da Lá no Bahia. sertão da Bahia. Da Bahia, né? Está ainda em tratamento, mas já está quase tendo alta, né? Já está... Vamos vamos fazer devagar tratamento. Estamos em tratamento aqui, tá? Faz parte. Né? E faz com que você, nessa labor social, você vá deixando passar, né, naturalmente, né, no café da manhã, sai algumas coisas. Se você está com raiva, se você está amuado, né, a palavra, né? Com agressividade. Com agressividade. Isso tudo aí já vai sendo colocado naquele momento. Se você chegou triste, se você está deprimido, aí você tem uma crise de choro, né? E às vezes aquela alegria contagiante no café da manhã faz com que você tenha uma elevação, vamos colocar assim, já do seu humor. Assim veio a imagem agora como remover a terra, né? No café da manhã já começa a se remover a terra, vir para fora aquilo que será tratado naquele dia. Né? Como hoje está a programação do Centro Clínico, doutora? Os dias da semana, horários, como as pessoas que estamos acompanhando podem solicitar um atendimento nesse tempo de pandemia, como está funcionando isso? Hoje, em função desse isolamento social, o Centro Clínico só está com casos mais emergenciais. Estamos com duas ou três pessoas que esporadicamente estão vindo, né, quase que diariamente ao Centro Clínico. Mas a nossa realidade hoje, do nosso projeto, já abarca quase 40 pacientes, né? Fora aqueles que já tiveram alta, saíram, né? Mas em torno de 40 pacientes. Eles passam o dia. Nossos dias de atendimento é quarta-feira e às sextas-feiras, das 9 às 16 horas. Então a pessoa vem, Isaac, e você sabe, né? Toma café com a gente, né? Faz a atividade, né, oracional, temos a nossa oração matinal, o nosso café da manhã, aí vamos para as atividades individuais, depois temos o nosso almoço, depois temos atividade em grupo, né? E aqueles que necessitam de atendimento no consultório vão ao consultório, aqueles que necessitam do tratamento fisioterápico
vão para a fisioterapia. Quando temos a parte de nutrição em grupo ou separado, também cada um tem os seus horários. Temos a nossa oficina de artesanato, de pintura, né? Aqui vocês podem ver, olha, nós temos essa plantinha aqui, ó, que é uma das coisas que são cultivadas no centro clínico, né? Você trabalha com a terra, você trabalha com a natureza, né? E aí a gente pode acrescentar, né? A natureza humana e espiritual, ela precisa estar em comunhão com a natureza, né? Com a própria natureza. E o Papa Francisco, ele fala muito sobre essa casa comum, né? Esse cuidado com a natureza, esse zelo pela natureza. Então, o Centro Clínico, ele preza por essa experiência, né, da natureza. Você que está com a gente, o nosso muito obrigado. Anote aí o nosso WhatsApp para sugestões de temas. Hoje estamos falando um pouco mais sobre o Centro Clínico, o até trabalho... para que possa conhecer, né? Isso aí, o trabalho que é realizado para que você possa conhecer um pouco mais, né, do Centro Clínico São Miguel Arcanjo. E temos o nosso WhatsApp, é o 967228899. Vamos estar aguardando a sua sugestão para o 21 967228899. Doutora Carla, você já deixou uma deixa aí pra gente, né, para a próxima quinta-feira, sobre a temática que vamos estar conversando, né? Fala um pouco pra gente, já estamos quase chegando ao final. Deixa um pouquinho pra gente já, como se diz, aguçar aos nossos telespectadores sobre o tema da próxima quinta-feira. Em épocas de isolamento social, em épocas de pandemia, né, onde se tem, né, esse isolamento social, várias são as consequências, né? E aí a gente vai procurar trabalhar quais essas consequências, seja para a família, seja para a criança, seja para o idoso, porque não é só a família que sente como um todo, né? A criança sente, né? O idoso sente e o jovem sente, o adolescente sente, né? Então, esses aspectos da consequência desse isolamento, né? A gente vai trabalhar um pouquinho mais a miúde, né? Vamos tentar colocar, e óbvio, já deixamos aberto aí o WhatsApp, você que tem a sua pergunta, que queira estar interagindo com a gente na próxima quinta-feira, já vai colocando, né? Não é fácil. Em épocas de isolamento social, nós estamos vendo, por exemplo, esses casos mais emergenciais que o Centro Clínico abriu, né, para atender, porque muitas vezes não tem como segurar, né? Não tem como deixar simplesmente a pessoa solta. Os pacientes do Centro Clínico saibam, aqueles que estão nos assistindo, que eles estão sendo monitorados, né, pelo nosso grupo lá do Centro Clínico, eles estão sendo monitorados. Sempre está sendo colocado alguma atividade, né? Eu gosto sempre de colocar uma atividade, uma palavra, né, para reflexão. Aqui nós temos o lema, né, que se tira sempre uma palavra. Hoje nós nem tiramos, não né? Poderíamos ter... Vamos trazer a nossa assistente, vai trazer para nós. Tirar, né, a palavra, onde essa palavra a gente toma como meditação. E conduz todo dia, e conduz, né, o dia. Tem a palavra para o Centro Clínico como um todo e tem a palavra para a pessoa. Né? Então, nessa época de pandemia, de isolamento social, graças a Deus, temos que agradecer os meios, né, das redes sociais que estão podendo fazer com que a gente chegue ou se aproxime um pouquinho mais, né, de você que está em casa. Saiba que você não está sozinho, meu irmão, minha irmã. Né? Existe hoje todo um aparato que é próprio da comunidade católica Dom de Deus, de nos levar, né, a estarmos na Santa Missa, desde o início da manhã, com as laudes,
né, com nossos encontros terapêuticos, com as nossas atividades nas segunda, terças e sextas agora, as atividades corporais, né, trabalhando o corpo e a mente, né? Temos o nosso momento de partilha com o nosso fundador e o momento de oração com a nossa cofundadora, né? Temos o nosso terço da misericórdia, temos o terço mariano, temos as lives noturnas, né? Então a comunidade está sempre, né, colocando e tem procurado estar sempre colocando. Tem as quintas-feiras a nossa adoração. Né, com o nosso fundador, né? E isso daí vai fazendo com que você esteja mais próximo de alimentando Deus, alimentando a fé. Já peguei a minha frase de hoje do Papa Francisco. Acabei de falar dele aqui sobre o cuidado com a casa comum, e a minha é a seguinte: olha, que o Senhor nos dê a coragem das mulheres de seguir sempre adiante. Papa Francisco. Muito bonito, é isso aí. Que o Senhor nos dê a coragem das mulheres de seguir sempre adiante, não é verdade, doutora? Mulheres corajosas como a doutora Carla, que há 6 anos, né, ouviu o chamado de Deus e fundou aqui o Centro Clínico São Miguel Arcanjo. Que o Senhor nos dê essa coragem, né, de mulheres como ela e tantas outras que enfrentam, né, tantos desafios e estão aí se colocando a serviço também da humanidade. O maior desafio, Isaac, é colocar Deus no centro. Isso é verdade. É fazer a vontade de Deus. Muitas vezes, a maior dificuldade é colocar Deus no centro. Né? Você se entregar, né? Se despir das suas vontades, dos seus desejos, dos seus planos, dos seus projetos, como isso aconteceu comigo. Né? Eu tenho 25, 27 anos de profissão, né? Chega uma determinada época a gente para, né? Não conta mais. Trabalhava numa realidade lá em Icaraí e Deus me tocou, me chamou para cá, vim fazer um trabalho voluntário na paróquia, né, aqui em Manilha. Deus dali me apresentou a Comunidade Católica Dom de Deus, da Comunidade Católica Dom de Deus, como um dom de Deus, porque eu sou consagrada à comunidade por meio do carisma Dom de Deus, sou consagrada ao celibato também, e seguindo e ouvindo a voz de Deus, Ele me trouxe até aqui, fazendo todo esse percurso de escuta de Deus, de estar, vamos colocar, ser dócil à vontade de Deus. Essa é a palavra que eu deixo para você. Você ser dócil à vontade de Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, né, aquilo que Ele quer para a sua vida, ser dócil à vontade de Deus. É isso aí. Vale a sua frase? Oi? Vale a sua frase? Vou ler a minha frase. Para finalizar a nossa live, vamos lá. Olha, é do padre Fábio de Mello. Nós vamos rir aqui, mas não se preocupem, porque Deus fala a todo momento. Deus fala a todo momento, né? Em tempo de ódio, mágoas e ressentimentos, a delicadeza é a face mais adequada da bravura. Perfeito. Muito bonita essa frase, doutora. Sim. Não devemos ter ódio, nem trazer ódio em nossos corações, nem mágoa, nem ressentimentos de nada, nem de ninguém, né? Pois a delicadeza, né, é própria de Deus, né? É própria daqueles que querem estar e fazer a vontade de Deus. Aqui o meu muito obrigado pela sua audiência, tá certo? Agradeço a você que nos permitiu entrar em sua casa, tá? Seguindo aqui uma frase do padre Fábio de Mello, obrigado por permitir que entrássemos em sua casa, né? Agradeço
e que você possa estar conosco na quinta-feira. Na quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, com o nosso encontro terapêutico. Fica com Deus e até quinta-feira. Muito obrigado, viu? Um abraço.